Fala galera, boa tarde, professor Welleson falando aqui, tudo bem? Primeiramente, boa tarde, ou bom dia, né? Boa noite, não sei qual é o horário que vocês vão estar assistindo essa aula, certo? Desde já peço desculpa se acontecer algum barulho aqui durante a aula, durante a gravação dessa aula. Estou gravando aqui no quarto, próximo aqui à janela, enfim, né? Mas nada que irá atrapalhar a nossa aula, tudo bem? Bom pessoal, hoje um pouco diferente, né? Uma videoaula, apresentação de slide, né? Eu estou fazendo a narração desse slide, né? Como forma de fixação de conteúdo. Acredito que seja mais interessante do que eu passar apenas algum texto ou algo relacionado. Essa aula de hoje, pessoal, vai ser sobre os princípios, né, da atividade física. Esse conteúdo, o terceiro ano A e o terceiro ano B, já foi passado em sala, né, na última aula que teve, antes de tudo isso estar acontecendo. Porém, né, após essa videoaula, vocês terão que responder algumas perguntas. E caso os alunos do terceiro ano A e do terceiro ano B queiram assistir novamente, né, para refrescar o conteúdo, para revisar, seja interessante também. Vai estar disponível para vocês também, certo? Essa videoaula. Como eu falei, pessoal, vou tentar ser o mais rápido possível para essa videoaula não se torne chata, né? Princípios da atividade física. Quando a gente fala de princípios, né? Se a gente pegar primeiro essa palavra, princípios, e levar ela ao pé da letra, pegar algum sinônimo ou significado dela, a gente vai ver que ela está relacionada ao começo, ao início, né? Ao como se fosse uma base. Então, dentro do contexto da atividade física, a gente vai analisar que princípios da atividade física é como se fosse uma base de conhecimentos, né? Como se fosse algum conteúdo que seja de suma importância, né? Um indivíduo saber dominar, né? Pelo menos conhecer um pouco antes de iniciar qualquer atividade física, certo? Vamos dando continuidade, a gente vai ver que nos próximos slides são 5 princípios, certo? Que vão abordar conceitos diferentes, né? Que de cara a gente vai ver primeiro uma definição, né? Conceito. Pronto, pessoal. Toda atividade necessita de regras para sua organização, né? E na atividade física não é diferente. Ainda mais quando trabalhando de forma direcionada e com metas pré-estabelecidas. Até aqui ele falou que se um indivíduo pretende, né, através da atividade física, através do exercício físico, né, ter um bom rendimento, né, de uma forma organizada, ele vai ter que seguir esses princípios, né, de uma forma individual, né, de um por um. Para tanto, temos os princípios do treinamento, né, princípios esses que norteiam qualquer programa ou atividade física, desde uma simples caminhada ou corrida, até o treino de futebol, por exemplo, né. Seguir esses princípios é uma condição indispensável, né, para que as atividades se tornem proveitosas e saudáveis. Tudo ok, pessoal, até aqui? Dando continuidade, já no próximo slide, a gente vai conseguir visualizar o primeiro princípio, né? Princípio esse que se chama de princípio da individualidade biológica, certo? A gente vai conseguir observar que quando a gente for fazendo a leitura, fazendo lendo os conceitos sobre cada princípio, a gente vai ver que o nome do princípio vai falar muito sobre ele, né, sobre o significado dele. Quando a gente fala sobre individualidade biológica, que é o primeiro princípio, a gente vai ver que no significado dele vai estar falando muito sobre individualidade, vai estar falando sobre muito metabolismo, vai estar falando sobre condicionamento físico, né, que está relacionado diretamente à questão biológica do indivíduo, né. Fazendo a leitura aqui do conceito, né, do princípio, a gente observa que fala que é o princípio que estabelece que cada pessoa é um ser individualizado, ou ainda que não existe duas pessoas iguais.
Quando a gente fala que não existe duas pessoas iguais, pessoal, relacionado a esse princípio, não é relacionado à aparência, né? Mas sim ao condicionamento físico, à aptidão física, ao metabolismo, enfim, né? A gente vê muito isso, né? Questão de quando existe pessoas gêmeas, né? Irmãos gêmeos, né? Por mais que eles façam a mesma atividade física, o mesmo exercício físico, na mesma intensidade, na mesma frequência, né? No mesmo volume de treino, pode ser, né? E praticamente vão ter alguns resultados diferentes, né? Devido ao seu metabolismo, enfim, certo? Dando continuidade, né? Em termos de condicionamento físico, isso significa dizer que o mesmo exercício, na mesma intensidade, né, na mesma duração e na mesma frequência semanal, proporcionará diferentes efeitos de treinamento em cada corpo, dependendo de fatores, né, como sexo, a idade, a capacidade máxima, experiência prévia e técnica de execução. Quando relacionado ao sexo, a gente observa que como o homem possui um pouco mais, né, de prevalência, né, em questão de força muscular, né, enfim, uma mesma atividade física vai, querendo ou não, vai diferenciar um pouco essa relação da idade, né, uma pessoa mais nova vai ter um rendimento melhor, capacidade máxima, experiência prévia, né, caso o indivíduo já tenha, né, experiência no movimento, na execução de uma certa atividade física, ele vai ter fatores que vão beneficiar ele melhor do que uma pessoa que não tem ainda essa maturidade motora, né, do exercício, certo? Resumindo, pessoal, o princípio da individualidade biológica vai falar que as duas informações mais importantes são do primeiro parágrafo, que vai falar que cada pessoa é um ser individualizado e que não existe duas pessoas iguais, certo? Relacionado ao segundo princípio, né, que é o princípio da sobrecarga crescente, que vai falar que, que estabelece que para adquirir uma boa aptidão física, o organismo precisa ser submetido a esforços cada vez maiores, né, mais intensos, por um tempo maior ou ainda em maior frequência. Quando a gente fala de sobrecarga crescente, eu sempre dou o exemplo, né, que se eu pratico uma caminhada 3 vezes por semana de 3 quilômetros, vai chegar um tempo, um período em que meu corpo vai reconhecer já que eu estou adaptado a esse tipo de exercício e que possivelmente, perdão, que possivelmente não vai ter melhora na minha aptidão física, né? Então eu vou ter que aumentar essa sobrecarga crescente, né? Aumentar esse meu nível de exercício através da frequência, através do volume ou da intensidade, certo? Vou colocar uma imagem aqui no segundo slide, nesse próximo slide, que vocês vão associar melhor esse princípio. Aqui nessa ilustração, né, a gente vê que tem um rapaz um pouco mais magro carregando um carneiro. Ele é o mesmo da segunda etapa aqui da imagem, né? A gente já percebe que o corpo dele já modificou porque ele está pegando um peso maior. Na terceira imagem, o corpo dele modificou mais ainda porque ele pegou um peso maior, certo? Isso está relacionado à questão de nosso corpo submeter a esforços físicos, né? Gradualmente, é claro. É claro que a gente não vai aumentar nossos esforços, né? De uma forma radical, né? E sim gradualmente, certo? Quando a gente fala também sobre sobrecarga crescente, a gente tem que analisar esses três fatores, que é a frequência, o volume e a intensidade. Lembrando daquele mesmo exemplo que eu falei sobre minha caminhada 3 vezes por semana, 3 quilômetros por dia, se está relacionado à frequência, se eu tenho que submeter a um esforço maior relacionado à frequência, né, eu vou que o aumento do número de treinamentos, que seria no meu caso de 3 dias por semana, vou fazer 4, 5 dias por semana, relacionado ao volume, seria o aumento da distância, né, o número de repetições, que no caso, um exemplo que eu citei, seria de 3 km para 4, 5 km por treino. E a intensidade, que seria o aumento da velocidade, né? O aumento do passe, né? Relacionado ao exemplo que eu falei,
ou então o aumento da carga, se for relacionado a um tipo de musculação, a outro exercício que exige carga, né? Exige um peso, né? Ou a diminuição do tempo de descanso entre uma execução e outra, enfim, né? Só que uma observação importante, pessoal, é que se a gente for, né, ter essa, submeter a esse esforço físico, né, para ter uma melhor aptidão física, para ter um melhor condimento físico, né, seguindo esse princípio da sobrecarga crescente, é interessante que a gente não altere, né, mais do que não altere mais de um fator ao mesmo tempo, certo? Se eu vou aumentar a frequência, eu já deixo o volume mesmo e a intensidade a mesma. Eu não vou mexer na frequência, no volume e na intensidade ao mesmo tempo, certo? Pessoal, os dois princípios que a gente viu são os mais complexos, certo? O terceiro, o quarto e o quinto são bem mais fáceis de entender, de associar, né? Então eles são um pouco mais rápidos na questão da explicação. O terceiro, como vocês já podem analisar, é o princípio da especificidade, né? É o princípio que determina que cada atividade física tem suas próprias características, né? Suas possíveis adaptações de acordo com objetivos e seus estímulos, os quais o organismo é submetido, criando efeitos paralelos e específicos. Aqui nessa imagem a gente consegue observar melhor o princípio da especificidade, certo? Que vai falar que o ciclismo, sendo um exercício físico, né, ao mesmo tempo o esporte, vai trazer benefícios de acordo, né, com o metabolismo que eu esteja utilizando, né? A natação vai trazer benefícios que a natação proporciona ao indivíduo, né? Não tem como eu fazer natação e esperar que me traga benefícios relacionados à atividade física de futebol, por exemplo. Se eu pratico natação, é claro que meu metabolismo, né, vai me trazer benefícios relacionados à natação, que a natação proporciona ao indivíduo. Do mesmo jeito da caminhada, da corrida, enfim. O quarto princípio é o princípio da continuidade, né? Que fala, né, diretamente que é o princípio que a atividade fala que deve ser realizada continuamente sem interrupções, né? Pois a sua interrupção vai gerar um prejuízo ao condicionamento físico do indivíduo, né? E quanto maior for o período de interrupção, maiores serão os prejuízos, né? À condição física. Sendo que a retomada e o estabelecimento de um novo treinamento dependerá do nível em que o indivíduo parou, né? Que ele estava, quando ele interrompeu os seus trabalhos. E para finalizar a aula, pessoal, o último princípio, né, esse quinto princípio, o princípio da reversibilidade, né, ele fala que é como se fosse um complemento, né, do princípio anterior, o princípio da continuidade, né, que ele fala que todos os benefícios adquiridos em vários meses de treinamento podem ser perdidos em poucas semanas de inatividade, certo? É o que acontece muito, certo? Muitas pessoas interrompem, né, uma sequência de treinamento e quando vão voltar, né, para realizar novamente essas atividades, elas sentem que o seu condicionamento físico não é o mesmo, certo? Né? E uma observação aqui no último tópico fala que para alguns especialistas, né, para algumas literaturas que foram pesquisadas, esses benefícios perdem parcialmente em 3 semanas e totalmente em 10 semanas, né? Cerca de 2 meses e meio. Se você ficar parado por 2 meses e meio, praticamente você deve ter perdido todo o seu condicionamento físico, né? Toda a sua aptidão física adquiridas em um longo trabalho, né? Então assim, pessoal, muito obrigado por ter assistido a aula até o final, certo? Logo em seguida agora vai ter algumas questões bem simples de ser resolvidas, ser o mais direto possível ao assunto e desejar boa sorte aí, abraços e tamo junto, certo? Valeu!